Muito boa tarde novamente. Saúdo o Sr. Presidente da Mesa e os meus estimados colegas e todos os presentes novamente. E para dar o exemplo, vou seguir o bom conselho do professor Nuno Rebelo e vou ler para cumprir o tempo, senão começo a divagar. Muito bem. Então, se a leitura dá vida às palavras sepultadas nos livros, a leitura em alta voz faz as palavras amarradas ao sol das folhas em que foram escritas e presas. Libertam-se para ganhar asas e voar. A linguagem humana é, no nível falado, a expressão sonora do pensamento com base num código que se foi complexificando em moldes diversos nas várias comunidades humanas que, com a sua linguagem própria, criaram uma identidade cultural espelhada na forma como falam. O nascimento da escrita, ou primeiramente de signos escritos, representou um passo em frente na complexificação linguística e na capacidade humana de traduzir o pensamento falado em pensamento escrito, com um código linguístico que se foi aperfeiçoando. A escrita torna-se um instrumento de prender as palavras faladas a um suporte que as torne perenes, em ordem a resistir ao poder do olvido. A escrita humana constitui-se, pois, como um desafio à efemeridade da vida, à erosão dos sentimentos, à mutabilidade das decisões. A escrita consagra, confere autoridade, sacraliza e permite fazer perdurar a experiência humana no tempo e para além do tempo de quem a viveu. Por isso a escrita nasce intimamente ligada às formas de arte, ao sagrado, à esfera do governo político das comunidades humanas. A escrita desenvolve-se como uma competência de alguns, dominada normalmente por uma elite letrada, que detém o saber da produção escrita, primigeniamente muito ligada ao serviço da religião, da administração, da política e do comércio. As produções escritas fundadoras das civilizações humanas são a escrita sagrada, que se compendiou depois nos livros sagrados, e a escrita dos documentos políticos, administrativos e legislativos para organizar a vida das sociedades. Portanto, o nascimento da escrita está, pois, ligado ao nascimento e à consolidação das civilizações, e especialmente da nossa civilização. A nossa civilização não seria o que era sem a leitura e a escrita. A emergência da escrita obedece a um desiderato de fixar em diferentes suportes, pedra, madeira, couro, metal, papiro, papel, a palavra humana falada para atenuar o seu caráter efêmero, plasmado no aforismo, que tem modalidades diferentes de cultura para cultura. Palavras levas o vento. Mas a escrita de textos está, ao mesmo tempo, associada à necessidade da leitura em voz alta, ou seja, ao processo de libertação das palavras para lhes ser dada publicidade e pública performance. Tanto mais que, sendo a escrita competência de um grupo restrito, impunha-se a necessidade da leitura em voz alta nos espaços comunitários para que a mensagem atingisse os destinatários que não dominavam a técnica da leitura. E é por isso que as determinações de governo das comunidades humanas que dominavam esta arte eram escritas e depois proclamadas em alta voz por leitores competentes para serem conhecidas por todos. A leitura em alta voz era uma exigência cumprida em várias culturas e civilizações que detinham a ciência e a técnica da escrita para tornarem públicas determinações, informações, orientações, contratos, acordos escritos, etc. A escrita tornou-se um instrumento poderoso ao serviço da ordenação comunitária das sociedades complexas. Por seu lado, a escrita e a sua leitura em voz alta desenvolveram-se e ganharam um estatuto relevante, fundamental mesmo,
na esfera do religioso e nos seus espaços sagrados. Os escritos e livros sagrados tornaram-se fundamentos de sistemas religiosos e até de civilizações, e a sua leitura perene, de geração em geração, atualiza a mensagem sagrada ou adjetivada como divina. A proclamação da palavra escrita, histórias sagradas, orações, perorações, etc., tornou-se uma componente importante dos ritos litúrgicos das mais diversas religiões do mundo até aos dias de hoje. A leitura em alta voz dá ao texto sagrado e faz superar, dá vida ao texto sagrado e faz superar o seu aulo espiritual sobre a comunidade. Sem leitura em alta voz da escrita sagrada, dita ou cantada, a liturgia perderia força e encanto. Portanto, ler em alta voz, na esfera religiosa, é um ato performativo ritual, sagrado, de elevação, de dignidade maior. Do mesmo modo, durante séculos, a leitura em voz alta, em espaços públicos, das medidas políticas emanadas das autoridades governativas e administrativas das instituições, conferia a sua entrada em vigor pelo conhecimento que era dado do documento escrito com força de lei à comunidade, que o acolhia pela leitura feita pelo proclamador competente designado para o efeito. Herdeiros destas práticas são ainda hoje, por exemplo, os notários, que mantêm em vigor o imperativo da leitura em voz alta das Escrituras e de documentos afins perante os signatários presentes para obterem a sua anuência antes daqueles serem assinados. A leitura em alta voz é que permite conferir a validade dos termos em simultâneo perante as comunidades dos signatários antes da sua assinatura. Assim sendo, a leitura em alta voz está intimamente ligada à escrita e à sua proclamação em ambiente e em tom solene para lhe ser dado um efeito performativo, ou seja, a capacidade de realizar o que está escrito. A palavra escrita, neste contexto, precisa da palavra lida em voz alta para ganhar eficácia e, de algum modo, para ganhar vida. A proclamação da palavra escrita em alta voz é uma espécie de ato de ressuscitação da palavra inanimada, fixada, que está no suporte escrito. Noutro plano, a leitura em voz alta constitui, ao longo dos milénios de cultura escrita, um recurso para democratizar o acesso aos conteúdos dos textos escritos por segmentos largos das comunidades não alfabetizadas. Até há bem pouco tempo, no nosso país, por exemplo, observava-se a prática da leitura de jornais e até de livros em cafés e noutros espaços por quem sabia ler para dar a conhecer as notícias a quem não dominava a técnica da leitura. Recorde-se ainda que o prestígio da leitura em voz alta entre as elites letradas, em ambiente de salão e tertúlia, conhece um registro importante na história da nossa cultura. Os salões literários e filosóficos promovidos nos palácios nobiliárquicos eram espaços de leitura em voz alta, nomeadamente de declamação de poesia, que constituíam momentos de recreio cultural. Essa cultura de salão esteve na base das modernas academias e das contemporâneas tertúlias. De algum modo, a chamada tradição oral de transmissão do património do saber humano, transversal a todas as culturas, continuou a sobreviver e a conviver nas culturas com escrita, através da prática do falar de cor, compaginada com os rituais de leitura em voz alta. Em suma, a leitura em voz alta é uma prática cultural, social, política e religiosa que, embora já tenha tido tempos mais áureos, se mantém ainda hoje, vive em diferentes contextos. Do ponto de vista pedagógico, é importante reforçar a aprendizagem
e o treino das técnicas de leitura em voz alta nas escolas e noutros ambientes públicos e privados, associados ao desenvolvimento da arte da escrita. A leitura em voz alta, quer em privado, quer em público, confere ao texto escrito uma amplitude de sentido de que a leitura silenciosa priva. Adquirir competências para ler em voz alta, quer em tom solene, quer em tom intimista, quer em tom declarativo, entre outros, permite dar vida nova ao texto escrito, ou melhor, libertar a vida das palavras presas ao suporte, a vida que as mesmas palavras transportam. Para sinoptizar, em suma, a leitura em voz alta é um ato de cultura em sentido lato que, bem desenvolvido e praticado com arte, pode tornar-se um ato superior de prazer, que acrescenta ao texto escrito novas funções e sentidos novos. Muito obrigado.